junho. Seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Troquei. Jó, capítulo 38 ao capítulo 40. Diz assim a palavra. Primeira resposta do Senhor a Jó. Chegamos aonde a gente tanto queria. Vamos lá. Jeová vai descascar o Jó agora. Descasca Jesus. Não, Deus é Jeová. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Eu criei o mundo. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei as trancas, com trancas as suas portas. E eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou a marca de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda se é que você sabe tudo. De onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve? E as chuvas de pedra, que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de luta e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer aparecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior e a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe, estamos às suas ordens? Quem deu sabedoria às aves, como o íbis, que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens, que pode derramar a sua água em forma de chuva, que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leõezinhos, quando estão escondidos nas suas covas ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome, quando seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Quem fez cada animal com seu jeito de ser? Você sabe quando nascem os cabritos selvagens? Ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria? Ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este mundo seus filhotes? Os filhos crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens?
Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser sua casa e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades, não podem ser domados nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher e o amontoe no terreiro? Como batem rápidas as asas da avestruz! Mas nenhum avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão, para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los, ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus, e não se importam que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você quem os fez pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus ninchos? Impacientes, eles cavucam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta e a espada não os faz recuar. Por cima deles, as flechas assobiam e as lanças e os dardos brilham. Tremendo de impaciência, eles saem galopando e quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens de comando. É você que ensina o gavião a voar e abrir as suas asas no seu voo para o sul? Será que as águias esperam que você dê a ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos o avistam de longe, onde há um animal morto. Aí se ajuntam as águias e os filhotes chupam o sangue. Chegamos onde a gente tanto queria. Deus falou. Eu acho que ainda tem que ler o 40, hein? Vou ler o 40. Vou ler o 40, vamos lá. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Primeira resposta de Jó a Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada que posso responder, prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Segunda e última resposta de Deus a Jó: será que a sua força pode ser comparada à minha? Então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: mostre agora que é valente e responda as perguntas que vou lhe fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto, que sou culpado, que você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os, esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra, amarre-os nas prisões dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Olhe para o monstro Behemote que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantado é duro como um galho de cedro e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Sou eu, o seu Criador. Só eu, o seu Criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo, entre as tábuas. Os espinheiros lhe dão sombra, os salgueiros do ribeirão o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta e fica tranquilo mesmo que a água do rio Jordão suba até o seu focinho.
Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo ou de prender o seu focinho numa armadilha? Bem, chegamos até a conclusão do capítulo 40, faltando somente 2 capítulos para a gente concluir o livro de Jó. E aqui fica as perguntas de Deus para Jó. Quer falar a respeito ou posso começar? Queria só fazer uma pergunta para começar. Depois disso, do meio da tempestade, eu queria saber aqui especificamente, porque Eliú vem falando da tempestade, da chuva, da nuvem. Qual é a alusão aqui? Da tempestade que Eliú estava falando ou da tempestade da vida de Jó em si, do momento que Jó... Boa pergunta. Na realidade, acredita-se que foi literalmente no meio de uma tempestade física. De uma tempestade física. Sim, como se fosse no meio Por de que um acredita redemoinho, assim? de um furacão, por causa da literalidade da palavra no original. Não essa tempestade emocional, espiritual, essa tempestade relacionada ao momento que ele estava passando, mas essa tempestade física mesmo. E é muito interessante porque então, aí... de repente, começou a chover enquanto os amigos conversavam, mais ou menos isso. Certamente, não acredito... Eu gosto de provocar para ter um... Não vamos dizer que... Não tem como dizer o versículo 24 do capítulo 37 já foi imediatamente seguido por essa tempestade. Então, Pode ter acontecido um período de tempo. É porque aqui, ó, no capítulo 39... No 40 ele fala de novo, então, do meio da tempestade. Deus respondeu. Ou seja, foi no meio realmente de uma tempestade física. Inclusive, a gente não pode dizer que se foi no final do capítulo 37 que começou a tempestade e no capítulo 38 essa tempestade acontecendo, Deus fala com Jó, porque não se sabe ao certo nem mesmo quanto tempo Jó permaneceu na prova. E quanto tempo esses amigos tiveram ali também? E pelo jeito eles estavam ali um tempão, né? Sim, eles ficaram um tempo com Jó, mas não, é que tá. Então aqui parece que Jó está só. Exato. Os amigos já não estão mais. Aqui, ó, no versículo 24, é isso que eu tô querendo dar a entender, que quando termina o capítulo 37, a gente não sabe se já foi imediato, né? Verdade. Quando Deus vai falar com Jó, ele inclusive pede para Jó orar pelos seus amigos. Então, não vou me lembrar literalmente se os amigos dele ainda estavam lá com ele quando isso aconteceu ou não, mas a gente vai descobrir isso amanhã na leitura de amanhã. O que eu quero falar aqui é muito pertinente o que você falou sobre essa questão da tempestade, né? Porque mais uma vez a gente vê no livro de Jó essa revelação da manifestação de Deus. Em que sentido? Uau! Deus falou com Elias no meio de uma brisa e com Jó no meio de uma tempestade. Aí entra mais uma vez o que a gente tem falado tanto desde o início do livro de Jó. Não adianta a gente querer ser petulante e achar que a gente pode definir o agir de Deus. Deus fala com o homem no meio de uma brisa, mas Deus também pode falar com o homem no meio de uma tempestade. Sim. Deus sabe. Isso tanto físico quanto espiritual. Que Deus vai se fazer ouvido. Existem pessoas que Deus se faz ouvido falando com ele na brisa. Mas existem pessoas que talvez só vão ouvir Deus no meio de uma tempestade. Então a gente não pode engessar o agir de Deus porque cada pessoa invoca sobre si uma metodologia da sua ação. Porque cada um de nós somos distintos e diferentes. Não dá para engessar. Deus fez assim com a Rosânia, vai fazer assim com a Lana ou vice-versa. Porque somos seres distintos. E aqui Deus começa a falar com Jó no meio da tempestade. Eu enumerei, tá? Até aqui. Olha só quantas bolinhas. Eu enumerei aqui até o capítulo 40, tá bom? Certo. Eu enumerei. Quantas perguntas Deus fez a Jó? 50 perguntas. 50 perguntas. É óbvio que Deus fez perguntas para Jó, das quais revelam a limitação de Jó. E a soberania dele. E a soberania de Deus. No sentido do que, Jó, o que eu estou fazendo com você, na minha soberania, eu sei o que eu permiti que te acontecesse. Então não adianta, olha só como é que Deus confronta Jó quando ele diz assim, as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Então quantas vezes a gente não é assim? A gente não julga os atos de Deus, a gente não julga até mesmo que Deus está sendo injusto diante de algumas situações. Vamos ser honestos e reconhecer que muitas vezes isso acontece. Eu vou dar um exemplo bem atualizado. Billy Graham, ele andava com outro evangelista na sua época,
na época da sua juventude, quando ele estava começando a fazer as suas cruzadas na África. E ele foi com um desses missionários junto com ele, um desses evangelistas, que inclusive era um dos melhores amigos dele. Quando esse evangelista chegou lá na África e viu a fome, as pestes, crianças morrendo, aquele homem se tornou um ateu. Ele se tornou um ateu. Não sei se ele é vivo até hoje, acredito que mas não, porque o Billy Graham já morreu, né? Ele se tornou um ateu, inclusive se tornou um dos comentaristas do New York Times. Então, ele defendia o seu ateísmo, porque ele dizia que era impossível se acreditar na existência de Deus e tudo aquilo acontecer. Aí eu entro nessa questão do teísmo e do deísmo, que são duas linhas teológicas. O teísmo acredita que Deus criou a humanidade, mas largou ela à própria sorte. Não interage com ela. E o deísmo não. O deísmo acredita que Deus criou a humanidade, mas está agindo nela. E, obviamente, nós somos deístas, porque nós acreditamos na providência de Deus, no cuidado de Deus, no amor de Deus, nas decisões, enfim. Então, o que Deus está dizendo aqui para Jó é, olha a sua ignorância. Então, assim como muitas vezes a gente chega a pensar como esse homem pensou, então que a gente comece a inibir esse tipo de pensamento quando ele vier. Porque se tem uma coisa que a gente tem certeza é que Deus é justo em todo o tempo. A gente entende que Jó estava diante de uma catástrofe na sua vida, né? Sim. E a atitude dele foi reacionária às catástrofes que ele estava vivendo. Assim como hoje a gente está, inclusive, diante de uma catástrofe mundial, uma situação complicada, onde milhares de pessoas estão morrendo e de repente a gente vê pessoas realmente se voltando contra Deus porque perdeu um ente querido. Claro que a catástrofe na vida daquela pessoa, como foi na vida de Jó, perdeu a sua família inteira, né? E hoje às vezes teve pessoas aí que perdeu metade da família. Sim. E a gente tem que entender na humanidade nossa, dessas pessoas, que é difícil, é complicado. Mas eu entendo que tanto Jó quanto nesse tempo nosso aqui, houve a apresentação de Deus, a apresentação de Deus no caos. Sim. É o que a gente está falando. Deus, para nós dizermos que somos cristãos verdadeiros, nós cremos no Senhor no tempo da crise e no tempo da bonança. Sim. Deus não é Deus somente no tempo da bonança. Então aqui Jó tinha bonança, Jó tinha tudo. De repente ele perde tudo. Verdade. E ele, como humano, diante daquilo, teve as reações diversas dele. E hoje nós estamos vendo isso também. E eu chego à conclusão de que realmente a nossa humanidade, ela é, de certa forma, não um empecilho, mas um tropego, assim, nesse andar com Deus, né? Nesse caminho. Você entende? Você aquela criança que está aprendendo a caminhar, cai, levanta. Sim. Mas assim, não é isso, mais ou menos? Não existe assim, a nossa humanidade, o nosso pecado ali no Éden, né? Tudo que aconteceu e vem acontecendo com a humanidade, ela nos traz uma exigência de comportamento de fé muito maior, né? Como foi, né? Com todos os homens e mulheres de Deus. Sim. E realmente aí se mostra realmente quem Deus é para nós. Verdade. Diante da nossa humanidade, que foi como foi para Jó. E Deus entrou com tudo aqui nas respostas. Sim, Deus foi bem preciso. Ele foi detalhista. Até eu achei muito interessante, bonitinho o que ele falou aqui, ó, no 39. Eu que fiz assim, sem juízo. Não lhe dei sabedoria. A decisão foi dele. Por que ele fez o avestruz sem juízo? Eu vou lá saber, meu Deus, por que ele não quis dar o juízo para o avestruz? Por que ele quis me dar algum juízo? Então, assim, eu acho que crer no Senhor é realmente se entregar, se jogar na fé, né? Independente do que está acontecendo. Confiar. E nesse tempo, voltando para o que nós estamos vivendo aí, é o momento onde Deus está vendo exatamente os que creem e os que não creem. No sentido de que, é muito fácil falar, né? Mas no sentido de que eu também sou humana e faço parte dessa humanidade, assim como Jó. Amém. Eu só aprendo com essa passagem e que a gente use como lição para a nossa vida essa verdade. Deus tem as respostas e nós temos o dever de, em confiança, esperar para aprender com Ele. Se dizemos que cremos, temos o dever. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece de dar o joinha e de indicar para outras pessoas da sua casa, dos seus amigos, essa leitura bíblica que tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Então fica aí com essa palavra. Tchau.